Rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? De volta aqui no canal do Rockston para falar dessa movimentação de final de ano, né? Começo de temporada, ou entre safra, como prefiram, do Fortaleza, né? Que ontem soltou a nota sobre o Conselho Deliberativo do Tricolor, que aprovou, numa reunião na quarta-feira, dia 27, a previsão orçamentária para o exercício do ano de 2024, de 258 milhões de reais. Os números foram aprovados por maioria dos votos. Na reunião, os conselheiros também aprovaram a remuneração global dos administradores do Fortaleza Esporte Clube SAF para 2024, além do ingresso de 3 novos conselheiros. Fortaleza terá, então, um orçamento de 258 milhões. É claro que isso não é só para formar o time, né? É o maior orçamento da história do clube. Aí serão tratadas outras coisas também, né? Como a própria estruturação também do clube, né? 258 milhões, né? É o maior orçamento da história do clube e tem sido assim a cada ano, né? No Fortaleza, conseguindo não só permanecer na Série A, como fazer uma boa campanha, ficar entre os 10 melhores, né? A grana aumenta no final, disputar competições internacionais, foi uma final de Sul-Americana, enfim, né? Copa do Brasil, isso dá aí uma condição do Fortaleza aumentar esse orçamento a cada ano. Claro que a ambição vai crescendo, né? As responsabilidades vão aumentando, no momento em que o time arrecada mais, a expectativa do próprio torcedor e também de quem dirige o time é de formar equipes mais fortes. Embora, né, em 2023 eu tenha sentido que o Fortaleza não foi tão mais forte do que 2022. Mas claro que vamos esperar que a galera aí aprenda com os erros cometidos nessa temporada 2023. Tenho falado das contratações da última janela de transferência que não foram boas, né? Nenhuma deu certo. Eu dou um desconto no Machuca, que é um jovem jogador, que saiu a primeira vez do país dele, 20 e poucos anos, 6 meses apenas, né, apenas de adaptação para ele, então acredito que 2024 será melhor para ele. O restante, Marinho para mim não se pagou, é um jogador muito caro, né, e não atendeu a expectativa. Foi decisivo em alguns momentos, mas poderia ter sido mais. E tantos outros, né, que acabaram não dando certo, como o Tobias zagueiro, o próprio Pedro Augusto caiu na desgraça do torcedor depois de perder aquele pênalti na final da Copa Sul-Americana, mas o Fortaleza precisaria de um volante melhor, né, do que o próprio Pedro Augusto. Mas vai continuar, o Vojvoda quer o atleta para essa próxima temporada, né? O Vojvoda não tem como discutir, né? O cara está há 3 anos no Fortaleza, Fortaleza é top 10 do Campeonato Brasileiro e vem representando bem aí a equipe disputando competições internacionais. Então, Fortaleza vai ao mercado aí, já tem o orçamento na mão, tem a novidade da SAF, né, que vai ser implementada a partir de 2024, com Marcelo Paes à frente do projeto, como CEO da SAF. E vamos ver, né? Como será essa SAF do Fortaleza, o modelo de SAF diferenciado dos clubes do futebol brasileiro, né? Onde o Fortaleza vai manter aí, né, a associação vai manter as rédeas do negócio, né? O Fortaleza não vendeu todas as ações da SAF, mas as SAFs do futebol brasileiro têm tido assim, né, um ano para poder tentar se afirmar. Talvez por isso o Marcelo Paes, em uma entrevista, falou que a prioridade é permanecer em 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro, talvez já prevendo alguma dificuldade de adaptação dessa SAF, né? A ambição poderia ser maior, né? Talvez o torcedor esperasse isso, mas vai implementar a SAF em 2024, mais uma tentativa de um salto de qualidade que o Fortaleza já havia dado, né, na questão da profissionalização dos dirigentes, recebendo salários, né, o sócio votando, e agora a tentativa de uma SAF. Vamos ver se vai dar certo em 2024. Tem tudo para dar, né? Essa galera aí, né, até agora, desde que chegou no Fortaleza, tem dado certo as coisas, né? Mas não é receita de bolo, não é garantia de sucesso, mas acredito que dê certo, né? Aí é coisa minha, né? De acreditar que vai dar certo essa SAF do Fortaleza. Fortaleza tem se movimentado aí no mercado, né? Alguns jogadores deixando o time do Fortaleza, podem deixar, né? Como é o caso do Guilherme, né? Um jogador que marcou 10 gols nessa temporada, foi bem útil ao Fortaleza. É um jogador que não foi titular absoluto, né? Não começou bem a temporada, não vinha bem por onde havia passado e de repente começou a fazer gols na Copa Sul-Americana, foi importante também na reta final do Campeonato Brasileiro. Colaborou com o time, cooperou com o time. O problema é o preço, né, que ele pertence ao Grêmio e o Grêmio estava cobrando 1 milhão de euros para o Fortaleza bancar, comprar o jogador. Não quer mais emprestar o atleta, quer negociar de vez. E eu acho realmente caro, né? Como o Guilherme tem muitos jogadores no mercado do futebol brasileiro. E o Guilherme deve
e negociar com o Santos e com o Corinthians. O Corinthians também entrou na parada, né? O Santos vai disputar a Série B pela primeira vez na sua história, onde o Guilherme poderia chegar como status titular, com status titular, e o Corinthians, né, que vai disputar a Série A, e o Guilherme teria que lutar para buscar o seu espaço. Mas não deve permanecer no Fortaleza. O Fortaleza está encaminhando aí a recontratação do Moisés, que vai custar uma grana aí aos cofres tricolores, e não vai, né, colocar aí 1 milhão de euros, né, mais ou menos 5,3 milhões de reais, para ficar em definitivo com o Guilherme. Outro jogador que pode estar saindo é o Romarinho. Romarinho, jogador que está no tricolor desde 2018, vem em baixa, né? A temporada não foi legal realmente dele, né? O Fortaleza vem pagando salário, o jogador não vem sendo aproveitado, né? Falaram-se no Atlético Goianiense, estaria disposto a pagar 4 milhões de reais para ficar em definitivo com o jogador. Parece que não rolou essa negociação. O Atlético tem conseguido ali pegar muitos jogadores do Fortaleza, comprou inclusive o Alex Vinícius, jogador do Fortaleza, não foi aproveitado na equipe principal pelo Vojvoda, foi emprestado ao Atlético. Foi bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Não entendo por que o Vojvoda não aproveitou esse rapaz, porque os zagueiros que o Fortaleza tem, ou teve em 2023, nessa temporada que terminou, o Alex poderia ter sua oportunidade, como o próprio Bernardo Chapo também. Mas a gente não sabe nada do que acontece nos bastidores. O Vojvoda achou por bem não utilizar esse atleta, e ele acabou sendo negociado em definitivo com o Atlético Goianiense, que não levou o Romarinho. O Romarinho agora está quase certo para defender o Sport Clube do Recife. Desde o ano passado, que era para ter rolado essa negociação, mas o Sport queria apenas um empréstimo por 6 meses. Então não houve interesse do jogador e nem do Fortaleza. Agora o Sport veio com a nova proposta de adquirir o atleta em definitivo. Acho que seria muito bom para o jogador, bom para o Fortaleza, que não está utilizando, apenas pagando salário. O jogador respiraria novos ares, né? Chegaria para ser bem útil ao Sport, eu acredito, na disputa de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então o Romarinho deve seguir aí a sua carreira aí no Sport. É o final de ciclo, né, galera? Desde 2018, venceu vários títulos pelo Fortaleza, mas tem uma hora que o jogador tem que sair. Então acredito que a hora do Romarinho é essa, embora muitos torcedores do Fortaleza defendam aí o Romarinho, a permanência dele, né? Mas eu acredito que é o final de ciclo aí, e o Romarinho deve seguir a sua vida defendendo outra equipe, no caso aí o Sport Clube do Recife, né? Outros atletas, né, podem pintar no Fortaleza, tá no mercado aí, seguindo aí, tentando contratar o zagueiro Alexander Barbosa, né? Fortaleza não ainda oficializou essa contratação, mas o jogador terminou o contrato com o Libertad do Paraguai. É um jogador que tem tudo a ver, né, com o Vojvoda. O Vojvoda comandou esse jogador em um clube argentino, um atleta de 28 anos, 1,93 m, todo mundo sabe já, né? Ele jogou no Libertad, jogou contra o Fortaleza 2 vezes, né, quando defendia o time do Independiente lá da Argentina, em 2020, e pelo próprio Libertad, enfrentando o time do Fortaleza. Então, bom jogador. Aí sim, é um jogador que vem para ser, na minha visão, pelos números mostrados, pelo que ele fez nos últimos clubes onde ele passou, para ser titular, né? E aquilo que eu dizia, né, quando o Fortaleza contratou aí esse zagueiro português, né, de que o Fortaleza teria que contratar zagueiro para ser titular, não para ser reserva do Tite. Esse cara aí, o Barbosa, vem, na minha visão, para ser titular, né? Pelo que ele fez, se repetir o que fez no Libertad, o cara vem realmente para ser titular. Bom na bola aérea, na saída de bola, apesar de ser grandalhão, mas tem boa mobilidade, boa recuperação, enfim. É um cara que pode jogar como lateral esquerdo, defensivo, no momento de uma necessidade assim, de se fechar um pouco mais, né? Então é um jogador que pode agregar muito, né? Se confirmado, acredito que vai confirmar sim. O cara já se despediu do Libertad, preferiu não renovar o contrato. O Libertad estava querendo renovar o contrato dele muito, mas ele não quis, né? E já deu pistas, né, na sua própria rede social, né, falando sobre o Fortaleza. Enfim, né, é um cara que vai chegar e vai agregar muito a esse elenco do Fortaleza. Mais um argentino, né? Para os críticos do Vojvoda, né, que diziam que o Romarinho não vai ficar porque não é argentino. Se fosse, permaneceria, mas não é bem assim, né? O cara está trazendo jogadores da confiança dele. Esse aí, sim, né, ele já indicou alguns bons para o Fortaleza, como esse Escobar também, lateral esquerdo, que para mim também não deu certo, e é um cara que ele está bancando, insistindo, mas não rolou. Tá nesse pacote que eu falei, das últimas contratações do Fortaleza que não foram bem, né? E o próprio Cifec, né, nem fez o meia-culpa, né, também não faria nunca, né? Sempre quando acerta uma contratação, é aquela badalação, né? Mas quando
erra praticamente todas, né? Aí fica pianinho, fica no sapatinho. Outro jogador, né, que o Fortaleza está buscando o goleiro no mercado, que na minha opinião, acredito que nem precisava, né? Acho que o Fortaleza está bem servido de goleiros. Tem o João Ricardo, tem o Kozlinski, para iniciar a temporada, eu acho que estaria bem servido. Mas, né, o pessoal do departamento de futebol quer contratar um goleiro, né? Falaram-se primeiro no Tadeu, do time do Goiás, né? O jogador não desmentiu, mas parece que não evoluiu a negociação, né? E também falaram-se no Ivan, goleiro que pertence ao Corinthians, que foi cria da Ponte Preta, inclusive esteve na seleção brasileira na época de Ponte Preta e estava emprestado ao Vasco, porque o Cássio não dá, né, mole, né, para que possa perder a posição, nem se machuca. Então acabou sendo emprestado ao Vasco, levou azar porque o Vasco contratou também o Léo Jardim. E o Léo Jardim, muito bom goleiro, muito melhor que o Ivan, foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. O Ivan acabou amargando novamente uma reserva e o Fortaleza estaria interessado nesse goleiro, mas parece que não evoluíram as negociações. O goleiro esteve para ir para o Curitiba, parece que agora vai para o América Mineiro. Então, agora, né, segundo o jornalista Vene Casagrande, um dos caras que tem mais credibilidade hoje no futebol brasileiro em termos de jornalismo esportivo do Rio de Janeiro, cobre o Flamengo e tem tanta credibilidade, vive acertando aí as negociações, tem boas fontes, né, criou um lastro aí grande, um know-how grande aí não só no futebol carioca, como também no futebol brasileiro, por acertar as negociações, possíveis negociações de atletas. Ele falou que Fortaleza fez uma consulta, uma pesquisa pelo goleiro Santos, né, junto ao Flamengo. Né, o Santos, que tem contrato até 2026, 33 anos, e que poderia estar no radar do Fortaleza, que está buscando um goleiro no mercado. O Flamengo está doido para se livrar do Santos. O Santos não deu certo no Flamengo, né, acabou cometendo várias falhas, não jogou praticamente nessa temporada, e com o contrato longo com o Flamengo quer se livrar do jogador, né, mas aí tem que ter negociação. E o Fortaleza poderia estar interessado nesse goleiro. Olha, eu não sei não, viu? O Santos é um cara que deu muito certo no Atlético Paranaense, é cria do próprio Atlético, é um cara que já tem 33 anos, né, tem muito tempo de Atlético Paranaense, no caso, né, foi bem no Atlético, mas a primeira vez que saiu, né, sentiu o peso da camisa do Flamengo, né, a pressão da torcida, classificaram ele como um homem de gelo, mas na verdade ele é muito tímido, e eu não sei se esse cara seria um interessante para o Fortaleza. Eu acredito que tenha goleiros aí no Brasil e até fora do Brasil, na América do Sul, mais interessantes do que o Santos. O Santos vem em baixa, o Fortaleza está interessado em contratar o jogador, o Flamengo pode facilitar essa saída dele, mas é um cara que eu não contrataria, né? Não apostaria no Santos, não. Se está buscando um goleiro, buscaria um goleiro de mais qualidade. Né? Eu não vejo assim uma diferença grande assim entre ele e o João Ricardo. O João Ricardo, inclusive, joga melhor com os pés do que o próprio Santos, que acabou se atrapalhando algumas vezes jogando pelo time do Flamengo. Né? Mas você pode discordar, né? Eu sou dono da verdade, estou aqui apenas dando a minha opinião. Mas nem sei se o Fortaleza vai contratar esse goleiro. Mas, né, a fonte aí do jornalista Vene Casagrande merece toda a credibilidade por já ter acertado várias situações aí dentro do futebol, não só para Fortaleza como para tantos clubes. Por isso ele tem aí o know-how muito reconhecido nacionalmente, o Vene Casagrande, que está bancando aí que o Fortaleza estaria interessado no goleiro Santos. Né? Muitas contratações devem pintar aí para 2024, mais saídas do Fortaleza também, né? Foram confirmadas algumas, né? O retorno do Moisés, né? Praticamente certo aí, e outras negociações devem rolar. A pré-temporada do Tricolor, que vai começar a partir do dia 8 de janeiro, com o Vojvoda se apresentando, e o Marcelo Paes gostaria muito, né? É sempre assim, né? Os times gostariam que os contratados se apresentassem, mas sempre um outro atraso aí para o começo de trabalho para a temporada 2024. Só para finalizar, né, o lance lá do Lucero, né, o julgamento que vai acontecer lá no Tribunal da FIFA está marcado para os dias 14 e 15 de março. Até lá, o Fortaleza está liberado para contratar. O transfer ban foi suspenso e em março saberemos aí como será o desfecho dessa situação, Lucero, Colo-Colo, Fortaleza, enfim. Saberemos a partir do dia 14 de março, quando está marcado aí o novo julgamento. Valeu, galera!